As pessoas costumam achar que nascer como um prodígio ou estar muito acima da média é a definição de sorte. Elas acham que é tirar o bilhete premiado na loteria genética. Mas a verdade fica bem mais embaixo disso. Na prática, nascer acima da média muitas vezes só vai piorar a sua vida. Talvez você tenha aprendido a falar ou a ler enquanto as outras crianças da sua idade ainda estavam tentando não comer giz de cera. E pronto, a partir daquele exato momento em que alguém, seja um professor ou seus pais, viu aquilo, os olhos deles brilharam. Eles te colocaram para fazer multiplicação e voilá, o garoto é um gênio, fez multiplicação com 4 anos de idade. E aí, o veneno é injetado. Você cresce associando seu valor como ser humano a esta genialidade. Você cresceu aprendendo que a sua nota 10 na prova de matemática era o que definiu o quão especial você era. O problema é que a vida é infinitamente mais complicada do que uma prova de matemática. Talvez você saiba resolver equações complexas de cabeça, mas não sabe lidar com uma simples conversa com outros seres humanos. Talvez você saiba química avançada, mas não faz a menor ideia de como lidar com o fracasso. Porque se, desde a infância, o seu caráter e a sua identidade foram associados ao seu sucesso acadêmico ou cognitivo no geral, então fracassar não é uma opção. Mas ninguém passa pela vida sem cometer erros, e aquele moleque de 10 anos que tirou 5 e teve que chorar no banheiro e lidar com isso, talvez ele seja muito mais preparado mentalmente para o mundo do que você. Muitos gênios simplesmente travam no primeiro sinal de fracasso. Por quê? Porque atacar aquilo que lhes deu valor a vida toda ataca diretamente a identidade deles como seres humanos. Eles travam pelo simples medo de errar. Vamos usar um exemplo prático. Vamos falar de um jogador de tênis. E não, você não precisa entender absolutamente nada desse esporte para entender o que eu vou falar agora. Eu mesmo não entendo nada de tênis além do fato que tem uma raquete, uma rede e uma bolinha. Vamos falar de Nick Kyrgios, um talento australiano bizarro que é famoso por sacar por baixo, fazer jogadas de efeito desnecessárias, discutir com juízes e dizer abertamente para as câmeras que não ama tênis ou que não treina, e afirmar que não precisa e nem quer um treinador. Ou seja, ele é o clássico gênio preguiçoso. Em uma entrevista com o famoso treinador de tênis Patrick Mouratoglou, o Nick pergunta o que um dos treinadores mais bem-sucedidos do mundo tem a dizer para alguém que acha que não precisa de um treinador. E a resposta do Patrick é um soco no estômago. Ele diz na cara do Nick que ele tem medo. Medo de quê? Medo que ele não seja o talento que passaram a vida toda dizendo que ele era. O Patrick entende que o Nick deve estar tão acostumado a ser chamado de gênio desde a infância que aquilo já é a essência dele. Ele só é famoso justamente por ser o talento que nunca se esforça. Mas a verdade sombria é que, se ele se esforçar de verdade, der o seu sangue e falhar, isso significa que o talento dele não é o que ele passou a vida inteira acreditando ser. Ele prefere ser visto eternamente como o cara talentoso que não se esforçou do que encarar o reflexo do talentoso que fracassou. Ele prefere ter o consolo de bater a cabeça no travesseiro e pensar: no fim, se eu tivesse tentado, eu poderia ter sido o maior de todos. E irmão, isso vale para qualquer área: artes, física, matemática, negócios, tanto faz. Qualquer pessoa é esmagada por isso quando tem a sua identidade inteira definida pelo seu talento. E é por isso que potencial ou talento são quase as palavras mais odiáveis que existem. Porque elas não falam sobre quem você é agora, elas te falam sobre quem você poderia ou vai ser. Todo mundo dizia que o seu potencial te levaria a ser um gênio da sua área, mas só quando você crescer, afinal é isso que o potencial é. O agora vira só um ensaiozinho medíocre para quando o futuro chegar. Você achou que apenas o fato de ter potencial lá na frente te tornaria grande. É por isso que tem tanta gente com potencial por aí que acha que é melhor que os outros, porque o potencial dá uma falsa sensação de superioridade. Faz parecer que você é incrível mesmo sem ter feito nada de concreto ainda. Afinal, quando chegar o momento, eu vou conseguir. Eu sempre tive talento, não é? Mas quer saber um segredo sobre a maioria das pessoas que realmente chegam longe, independente da área? A maioria só chegou lá porque soube se subestimar da maneira certa. Existem duas coisas em comum na maioria das pessoas que a história chama de gênios. 1. Eles achavam que não tinham talento suficiente para chegar lá. E 2. Eles tentaram muito, mas muito mesmo. Sabe por quê? Porque quando você percebe que não tem o talento ou o potencial para chegar onde quer, só te sobram duas opções: desistir ou se esforçar até a sua alma não aguentar mais. E esse tipo de pessoa ganha um nome: os obcecados. Entenda uma regra: o fracassado obcecado quase sempre vai destruir o gênio talentoso a longo prazo.
Porque, para sequer competir com o talentoso, o obcecado já fracassou 1000 vezes, já engoliu muito choro. O talentoso começa num patamar alto com o mínimo de esforço, beleza. Mas quando ele bater no primeiro muro, na primeira dificuldade real que a vida jogar na cara dele, ele vai travar, porque ele nunca esteve de frente para algo assim. Já o obcecado vai bater no muro, vai quebrar a cara, vai sangrar, vai levantar e vai bater de novo até passar por ele. Lembre-se disso, a obsessão vale mais que o talento, sempre. E se você acha que o problema do talentoso acaba aí, a gente tem mais coisa para falar. Vamos falar sobre a apatia. Gênios que foram condicionados desde cedo a serem alguma coisa sentem uma apatia profunda pelo próprio talento. E a apatia é o exato oposto de amor. Muitos desistem porque simplesmente não sentem amor ao fazer aquilo. Eles foram condicionados a seguir um caminho independentemente do que queriam. As ideias de se tornar grande foram implantadas na cabeça deles antes mesmo deles terem idade para pensar se gostavam de alguma coisa. O talento, no fim das contas, não é sobre a pessoa, é sobre o que ela tem a oferecer. O valor dela não tem nada a ver com ela mesma. Se, no seu lugar, fosse o seu primo que tivesse nascido com essa facilidade, você não teria metade da atenção que teve da sua família ou dos adultos à sua volta. Quer saber mais um problema que ser o garotinho prodígio te traz? O pavor de experimentar coisas novas e simplesmente ser ruim. Ninguém é um gênio em tudo. Logo, se você protege o seu ego de gênio a todo custo, você tem pavor de entrar numa área onde você seja um iniciante. Você só faz aquilo para qual foi programado. Afinal, é muito mais confortável ter o ego massageado fazendo as mesmas coisas a vida inteira do que se mostrar vulnerável o bastante para ser ruim em algo. Ou pior do que ruim, você tem o pavor de ser as palavras que os gênios mais temem. Você tem pavor de ser comum. Quem não está disposto a fracassar não tem a capacidade para se sentir completo, porque ser um gênio virou a sua identidade. Entrar em território desconhecido seria um crime, seria admitir que você é um ser humano tão normal quanto qualquer um e que só calhou de saber chutar uma bola ou resolver uma conta melhor que seus amigos. Falando em amigos, é por isso que grande parte desses garotos prodígios não tem amigos de verdade. Porque qualquer um que esteja excessivamente preso ao seu próprio talento tem medo de qualquer pessoa que possa parecer melhor ou mais brilhante que elas. Então o que elas fazem? Elas se cercam de pessoas que elas consideram inferiores. Elas formam um grupo de bajuladores para obter a aprovação contínua de que são os gênios do lugar ou do seu ambiente. Esse tipo de gente joga no lixo oportunidades gigantescas pelo simples medo de não ser o melhor no seu ambiente. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Meu amigo, a estatística diz que você não é o número 1 em nada. Quanto mais cedo essas pessoas entenderem que não precisam ser o melhor do grupo para serem boas, mais conexões reais elas vão criar. Afinal, é melhor ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Você se lembra quando lá atrás eu disse que potencial é quase a pior palavra do mundo? Sabe por que eu disse quase? Porque o fato de você ter potencial em algo não te obriga a ser escravo disso. As pessoas esquecem desse fato. Entenda isso de uma vez por todas. Talento não é uma dívida com o universo. Você não assinou um contrato cósmico antes de nascer prometendo ser o próximo gênio da humanidade. Talento é apenas uma ferramenta. É uma faca. E uma faca excepcionalmente afiada pode ser usada para esculpir uma estátua, mas ela também pode ser usada só para passar manteiga num pão na chapa de manhã. E quer saber a maior verdade de todas? O pão com manteiga é muito bom. O destino é o que você faz com suas próprias mãos, e não o que a sociedade diz que a faca poderia fazer. Você pode ser o próximo grande cientista, ou simplesmente não. Você não é um fracasso se decidir bater o seu ponto de trabalho às 18 horas e ir regar suas plantas em casa. Desperdício de verdade é queimar os seus neurônios vivendo um roteiro que não é seu, só para arrancar aplausos de uma plateia imaginária que sequer vai aparecer no seu funeral. Albert Camus dizia que deveríamos imaginar Sísifo feliz. Sim, aquele cara da mitologia grega que empurrava uma pedra gigante até o topo da montanha só para ver ela rolar pro chão todos os dias. Ele não empurrava aquela pedra porque era um trabalho útil ou escalável. Devemos imaginar que ele empurrava aquela pedra porque era o seu protesto absoluto contra o absurdo. Encontre o seu sagrado inútil. Pinte um quadro horroroso que nenhuma IA ou gênio copiaria. Faça as coisas pelas quais absolutamente ninguém te pagaria um centavo. Recupere o seu direito de ser um humano inútil, o direito de ser péssimo em algo e dar risada disso. Talvez você seja o próximo Pelé, ou talvez você nunca seja extraordinário, e isso não é tão ruim assim.
Talvez você seja só alguém que conseguiu atravessar as décadas dessa sua vida sem se trair completamente. Existir com alguma dose de paz na mente já é uma forma absurdamente boa de passar a vida. Você não nasceu para gabaritar a prova da vida. Você nasceu para ser esse primata bípede com ansiedade que fica olhando para o céu tentando entender por que o universo é tão grande e reclamando por que o café esfria tão rápido. Seja o gênio, se for isso que inflama a sua alma. Mas, se não for, apenas solte esse peso. Desista do rótulo. Enquanto você basear o seu futuro no que os outros esperam do seu potencial, você vai ficar preso nesse vazio existencial para sempre. Então, apenas relaxa, cara. O seu pão na chapa tá pronto. Aproveita, irmão.